Termodinâmica básica. Aula de hoje eu vou falar de mudança do estado físico. Bom, aqui eu tenho a matéria, uma substância pura, com os 3 estados físicos diferentes. Por exemplo, a água. Eu tenho ela no estado sólido. No estado sólido, o grau de agitação dessas partículas vai ser menor, vai estar mais compacta. Quando eu passo do estado sólido para o líquido, o grau de agitação das partículas fica maior. Elas ficam mais espalhadas, por isso passou de sólido para líquido. Se aumentar ainda mais esse grau de agitação, vai chegar um ponto que vai passar de líquido para vapor. Então está aqui os 3 estados físicos, que vai diferenciar um do outro esse grau de agitação das partículas. Então essa substância alterou o estado físico dela sem perder suas características. Continuou sendo água, estado sólido, líquido e vapor. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o processo de mudança e como chama esses nomes. No caso, tem um cubo de gelo, estado sólido. Quando eu altero sua temperatura, ou seja, vou aumentar a sua temperatura, aumentar o grau de agitação, para isso eu vou fornecer calor para a substância. Quando eu passo de sólido para líquido, esse processo chama fusão. Se eu continuar fornecendo calor, vai aumentar ainda mais a sua temperatura. Vai chegar um ponto que o grau de agitação vai ficar maior, vai passar de líquido para vapor. Esse processo é chamado de vaporização. Bom, a vaporização pode ocorrer em 3 processos diferentes: evaporação, ebulição e calefação. Qual que é a diferença de um para o outro? Bom, a evaporação é um processo lento, ocorre apenas na superfície do líquido. Um exemplo claro disso, imaginamos o sol numa lagoa, ela vai bater ali naquela superfície da lagoa. Aos poucos aquela água vai evaporando, então é um processo lento, ocorrendo apenas na superfície do líquido, mas não deixa de passar de líquido para vapor. É um processo da vaporização. Um outro exemplo é a ebulição. A ebulição é um exemplo claro. Quando você pega a sua panela, vai fazer um café, coloca a água ali, coloca no fogo. O que vai acontecer? Vai entrar em ebulição. É um processo tumultuoso que ocorre em toda a massa líquida. Então, é um processo de líquido para vapor, ocorrendo em toda a massa líquida. Já a calefação é um processo relativamente rápido, ocorrendo uma temperatura superior da ebulição. Um exemplo claro disso é quando tem uma chapa de sanduíche. Você joga a água automaticamente na mesma hora passa de líquido para vapor. É um processo relativamente rápido, do líquido para o vapor. Já ao contrário, se eu quiser uma substância para vapor, quero passar para líquido, o que eu tenho que fazer? Tem que diminuir o grau de agitação. Como que eu faço para diminuir o grau de agitação das partículas? Retirando calor. Então, se eu retirar calor, vai passar de vapor para líquido. Esse processo chama condensação. Se eu continuar retirando calor da substância, vai diminuir ainda mais esse grau de agitação. Vai chegar um ponto que vai passar de líquido para sólido. Esse processo já chama solidificação. E tem também um processo que passa direto de sólido para vapor, sem passar do estado líquido. Esse processo chama sublimação. Pode ser de sólido para vapor ou de vapor direto para sólido. O exemplo claro disso é o gelo seco. Você coloca o gelo seco, uma pedra de gelo seco, na mesma hora vai passar de sólido para vapor, sem passar para o estado líquido. E ao contrário, de vapor para sólido. Quando você vai no freezer, tira uma cerveja lá, uma escola geladinha. Você fala, olha, essa aqui está até mofada. Ali o ar, tem moléculas de água, entrou em contato com aquela superfície, está abaixo de 0 graus, vai cristalizar, formando cristais de gelo. Vai passar de vapor direto para sólido. Bom, aqui eu tenho um gráfico, simplificando aqui, mostrando os exemplos de mudança do estado físico. No caso, a água, que é a substância pura, está a menos 100 graus Celsius até 0 graus Celsius. Aqui encontra o estado sólido. Quando chegar a 0 graus Celsius, vai mudar o estado físico, porém tem que continuar fornecendo calor. Ocorre um calor latente, que é mudança do estado físico. Se eu continuar fornecendo calor, vai de 0 graus até 100 graus Celsius, ainda no estado líquido. Quando chegar em 100 graus Celsius, vai ocorrer mudança de estado físico novamente. Então tem que fornecer uma quantidade de calor maior. Chegando a 100 graus Celsius, passando de 100 graus, é só vapor. Bom, agora tem esse gráfico aqui. Eu vou mostrar a relação de pressão com temperatura. Imaginamos a água a 1 atm, pressão constante. Então aqui eu tenho a parte de pressão e aqui de temperatura. A pressão aqui está constante, a 1 atm. Eu vou alterar o que? A sua temperatura. Então está aqui a água, temperatura negativa,
a 1 atm, ao nível do mar, está no estado sólido. À medida que eu vou alterando a temperatura, fornecendo calor, ou seja, vou aumentar o grau de agitação, vai passar de sólido para líquido. Se eu continuar fornecendo calor, a temperatura vai aumentando. Aumentando a temperatura, vai chegar um ponto que ela vai passar de líquido para vapor. Depois, só vapor superaquecido. Outro exemplo aqui é o CO2, gelo seco. A pressão de 1 atm, pressão atmosférica. Temperatura negativa, está no estado sólido. Se eu continuar fornecendo calor, o que vai acontecer? A pressão de 1 atm. Ela vai passar de sólido direto para o vapor, sem passar para o ponto líquido. O líquido dela, a pressão está bem maior que 1 atm, aqui em cima. Por isso que o gelo seco, característica própria daquela substância, passa de sólido, temperatura negativa, direto, temperatura ambiente, então, temperatura ambiente, direto para vapor. Se eu aumentar a sua pressão, a temperatura de, por exemplo, 25 graus Celsius, aumentar a pressão, ela vai chegar a um ponto que ela vai passar para o estado líquido. Um exemplo disso é um refrigerante. Como que é feito refrigerante? Colocar gás ali dentro, coloco CO2 no estado líquido ali dentro, ele é engarrafado, pressurizado, com uma pressão acima da pressão atmosférica, coloco junto com o refrigerante. Então está pressurizado. Quando eu vou abrir uma latinha de refrigerante, o que vai acontecer? A pressão vai cair. Está pressurizado. Abriu, a pressão caiu para a pressão atmosférica. O que vai acontecer com aquele CO2 que está no estado líquido lá dentro? Como a pressão vai cair, ele vai passar de líquido para vapor. Por isso começa a evaporar, subir aquelas borbulhas. Um exemplo claro disso, que a gente pode perceber, é a água. Imaginamos um circuito de refrigeração. Tem gotinha de água lá dentro. A gente sabe que a água é prejudicial, porque ela vai causar corrosão nas peças móveis do compressor. Então tá uma gotinha de água. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar essa água. Como? Eu vou fazer um vácuo. Para que eu faço vácuo? Para diminuir a pressão interna. Eu diminuindo a pressão, aquela gotinha de água vai diminuindo, vai chegar um ponto que ela vai passar de líquido para vapor. Então essa água vai ferver a temperatura ambiente. Imaginamos 25 graus Celsius, ó, 25. Se eu diminuir a pressão, a 25 graus a água vai evaporar e eu consigo tirar aqueles vapores de água lá de dentro. Então é dessa forma que eu faço o vácuo, através desses princípios.